Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui na sua presença. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado para estarmos aqui. Quero pedir desculpa aos irmãos pela minha voz. Eu estou um pouco constipada, né, meus irmãos, devido ao tempo. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Se acontecer eu tossir, alguma crise de tosse, os irmãos me perdoam, porque esses dias não têm estado muito bem. Mas, graças a Deus, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso e está conosco. Meus irmãos, hoje vamos fazer meditação na palavra do Senhor, no livro de Mateus 7, e capítulo 13, e a seguir, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, dizendo para nós entrarmos pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho da perdição. Irmãos, sermos crente é fácil, mas sermos servo do Senhor, obediente à sua palavra, não é fácil, porque nós estamos vivendo em meio a um mundo pecaminoso, um mundo cheio de tudo quanto não agrada ao Senhor, um mundo profano, aonde os corações estão corrompidos. Mas eu louvo ao Senhor, porque ainda tem servos e servas de Deus que ainda se mantêm fiéis ao Senhor. Mas, meus irmãos, mas é triste nós vermos tantas coisas que acontecem no meio cristão, tantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão servindo, dizendo que estão servindo o Senhor de qualquer maneira. Então isso nos causa assim, tristeza no nosso coração, porque nós vemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, mas ela também é uma espada de dois gumes que corta para lá e para cá. E a palavra de Deus, ela está nos alertando todos os dias para que nós, como igreja, nos santificamos, nos apartamos do mal, nos apartamos das coisas do mundo, do caminho largo que nos leva à perdição. Irmãos, muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Nós damos mais crédito àqueles pregadores que pregam que não tem nada a ver. Porque hoje a maioria das pregações que nós assistimos pelo YouTube ou até mesmo nas igrejas
São mensagens de prosperidades, mensagens que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar vitória, que Deus só quer o coração e que nós vamos ser bem-sucedidos e assim por diante. E eu creio que Deus quer nos dar vitória sim, que Deus tem bênção para nós sim. Mas o que Deus requer de nós hoje é que nós andamos na verdade, é que nós falamos a verdade, é que nós obedecemos o Senhor, é que nós andamos no caminho estreito. Porque nós vemos, meus irmãos, como está a situação de muitos. E a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra de salvação, uma palavra de amor. Deus, ele é amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos perdoar. Mas do tamanho, meus irmãos, que é o amor de Deus, também é a sua justiça. É isso que muitas vezes eu e você não paramos para pensar. Nós só pensamos no amor de Deus. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é para sempre. Não sou nada contra, não tenho nada contra quem prega dizendo que o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é para sempre, porque a própria palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é infinito. E Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho amado para nos salvar. Mas também, meus irmãos, Deus, ele nos deu estatutos. Deus, ele nos deu mandamento para ser cumprido. Os irmãos lembram do povo de Israel, quando Deus prometeu a Abraão a terra que mana leite e mel. Deus também deu mandamento ao povo de Israel, deu estatuto para ser cumpridos, para que eles tomassem posse da terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão. E conosco, como igreja, meus irmãos, não é diferente. Deus também nos deu estatuto, mandamentos para ser cumprido. Para nós, como igreja de Deus, como eleita do Cordeiro, nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor, andar na palavra do Senhor, na verdade. Aqui diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, nós como pessoas de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos viver na verdade, andar na verdade e pregarmos a verdade. Por que que aquilo que era pecado no passado, hoje para nós não é mais pecado? Irmãos, é triste nós vermos hoje a decadência espiritual dentro da igreja. Não vemos mais batismo com o Espírito Santo, não vemos mais profecias, não vemos mais curas, milagres dentro das igrejas. Por quê?
A culpa está em Deus? Não. A culpa está em nós. A culpa não está em Deus, a culpa não está no Espírito Santo. A culpa está, meus irmãos, em nós. É na igreja, é nos pastores que não ensina mais a sua igreja a buscar, a ter uma vida de santidade, a se apartar do mal. Porque hoje, irmãos, tudo pode, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Irmãos, tem tudo a ver. O caminho é estreito. A porta é estreita, meus irmãos. Sem santidade não veremos o Senhor. E a santidade, meus irmãos, é além dos usos e costumes. A santidade, ela tem que vir de dentro para fora. A santidade, ela tem que ser por inteiro, espírito, alma e corpo. Nós temos que apresentar ao Senhor espírito, alma e corpo. Nós temos que rever os nossos conceitos. Aonde estamos errando? Aonde nós precisamos consertar? Aonde nós precisamos consertar? Porque o caminho é estreito. O mundo, meu irmão, a porta é larga, o caminho é largo, pode tudo. Mas com Jesus, o caminho é estreito. Com Jesus, a porta é estreita, meus irmãos. Não adianta nós querer servirmos a Deus vivendo da maneira do mundo, servindo o mundo. Não podemos servir dois senhores. Ou nós servimos um e abandonamos o outro. Não podemos servir, não temos condições de servirmos dois senhores. Então, meus irmãos, o caminho da vida é para cima, para que nós desviamos do inferno que está embaixo. A palavra de Deus diz assim no versículo 14: E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Por quê, meu irmão? Que são poucos que vão encontrar. Porque muitos estão caminhando no caminho largo. É mais fácil, você está no caminho largo, para você andar é mais fácil. Glória a Deus. A Bíblia, irmão, nos adverte para nós acautelar. Diz assim, o versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar até com as mensagens que nós ouvimos, para não nos deixar corromper, porque parece ser de Deus, parece que é da parte de Deus, mas não é. Nós vemos hoje quantos pregadores, quantas pregadoras estão ministrando a palavra, mas não estão vivendo a palavra. Estão trazendo engano dentro da casa de Deus. Irmãos, esses dias eu vi uma mensagem de uma irmã que assim, já vi várias mensagens dela, mas assim, até então, era mensagem que era consoante a palavra de Deus, mensagens que a gente ouvia e a gente olhava para a Bíblia, estava dentro da Bíblia, era uma palavra boa, mas essa semana, no princípio da semana, eu ouvi
essa irmã, eu não vou citar o nome, irmãos, porque eu não gosto assim de polêmica. O meu canal é para pregar a palavra de Deus. Só vou contar essa história, aonde a irmã, segundo ela contou no vídeo, ela estava na igreja dela, aonde eu acho que ela é pastora. E tinha um pregador ministrando a palavra. E o pregador trouxe a mensagem sobre usos e costumes, né? E ela disse que perguntou o Senhor: Senhor, tá ruim, né, Senhor, para as mulheres? Porque a palavra veio somente para as mulheres sobre usos e costumes. Aí ela disse, meus irmãos, que o Espírito Santo falou com ela que vaidade não era pecado. Diz que é duas coisas totalmente distintas. Pecado é pecado e vaidade é vaidade. Então a vaidade, ela não interfere na nossa salvação. A irmã que falou, e não sou eu que estou dizendo, irmão, eu estou contando a história que a irmã contou no vídeo que eu assisti dela. Então aquilo me entristeceu muito, meus irmãos, de eu ver uma pessoa que prega a palavra de Deus, todo dia ela está nas redes sociais ministrando a palavra, e pregar uma palavra dessa dizendo que vaidade não é pecado. Se a própria palavra de Deus nos ensina a viver com modestia, com moderação, na sã doutrina, andarmos no caminho estreito, porque largo é o caminho que leva à condenação eterna. Então isso me entristeceu muito assim, porque eu sei que muitos vão assistir aquele vídeo e muitos vão receber aquela palavra, porque eu li vários comentários onde muitas mulheres diziam: "Ô palavra sábia, ô palavra verdadeira". A irmã falou com muita sabedoria. Irmãos, vamos vigiar. Vamos pedir discernimento do Espírito Santo de Deus. É para isso, meus irmãos, que servem os dons espirituais. É para nos trazer o discernimento dos espíritos. É para nos trazer o discernimento das coisas de Deus, das coisas que são verdadeiras, das coisas que são profanas, para nós sabermos discernir as coisas verdadeiras das coisas profanas. Será que o Espírito Santo ia falar para sua serva, dizendo assim: filha, vaidade não é pecado. Vaidade não interfere na salvação. Eu fiquei a semana toda meditando nisso. Será que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele ia falar isso para a irmã? E a irmã ministrar isso para as pessoas que lhe acompanham? Irmãs, irmãos, muitos e muitas acreditaram naquela palavra. Mas eu vi muitos comentários rebatendo a irmã. Aonde no Salmo 24 diz assim, Salmo 24, o versículo 4 diz assim, não, vamos começar do 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Não, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí diz a palavra: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, diz assim, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Jurar enganosamente é mentira, é falsidade. E o que é a vaidade? A vaidade é isso. Ela nos traz uma aparência que não é nossa. A vaidade, ela nos traz uma aparência mentirosa. Então, como que o Espírito Santo vai dizer para a irmã que vaidade não é pecado? A vaidade não interfere na nossa salvação, na nossa entrada nas moradas eternas, aonde lá não há pecado, lá não há nada que contamine aquela cidade. Irmãos, vamos vigiar, vamos orar mais, vamos pedir discernimento do Espírito Santo, para nós não cairmos na lábia do inimigo, do nosso adversário. Amém, meus irmãos? Amém. Ficamos na paz do Senhor e um dia abençoado na paz do Senhor. Amém. Amém.